ok? E agora, pessoal, a gente vai tratar de um assunto que é de extrema importância também. Fundamentos do tiro. Quem lembra aí os fundamentos? Quem é que podia ajudar? Fundamentos do tiro. Postura, olha aí. Respiração, empunhadura, visada. Atenção é uma regra geral que serve para muita coisa, né? Acionamento do gatilho. Fechamos a conta? A posição. Não, é o seguinte, o saque, ele não entra nos fundamentos. O fundamento mesmo é para a execução do tiro. O saque é um algo a mais, é uma coisa extra. A gente tem que trabalhar o fundamento do saque. A gente tem que trabalhar os fundamentos do saque. Mas quando a gente fala fundamento do tiro, a gente já parte mesmo da execução do disparo. E a gente parte de onde? Parte de uma posição. Na doutrina que a gente tem que seguir, a gente segue a doutrina da Polícia Federal. Ela vai chamar de base. Mas se é base, se é postura, se é posição, vai ser quase a mesma coisa, né? Não vai ter muita diferença. Posições de tiro. Alguém lembra? Posições de tiro? Uma boa, uma ruim, uma que você se dá melhor. Posição de tiro. Pessoal, desde que comecei como atirador, tem uma tal de uma posição que se chama isósceles. De frente para o alvo. Certo? Isósceles de frente para o alvo. Forma um triângulo isósceles, né? A linha dos braços, a linha dos ombros, forma um triângulo, olha o formato do triângulo. Por isso que tem esse nome. E o atirador fica de frente. Eu acho uma postura muito interessante. O que é importante numa postura na base? O importante da base é que você esteja equilibrado, firme, equilibrado. Além dessa postura isósceles, você tem o Weaver, né? Lateralizada, mais lateralizada, uma posição mais lateralizada. Uma perna à frente e outra atrás. É antero-posterior. Mas entenda, a gente tendo a referência da largura dos ombros, a gente abre as pernas lateralmente na isósceles. Tendo ainda essa referência da largura dos ombros, a gente coloca uma perna à frente, a outra atrás, né? Antero-posterior, também na largura dos ombros. E aí você se projeta. Você, nessa posição, diferente da posição de frente, você tem a silhueta reduzida. Aqui eu estou mais exposto, aqui eu reduzo a silhueta. Olha o Trump. Pela uma redução de silhueta, ele se salvou. Vocês lembram lá do atentado? Ele reduziu a silhueta. Né? A cabeça, o tiro veio de lá para cá, para nessa posição da cabeça. Como ele se virou, ele reduziu a silhueta. Passou raspando na orelha. É porque ele se virou para ler um teleprompter. O disparo veio de lá para cá. Ele se virou e ficou de frente para o atirador. A coincidência feliz para ele? Sorte, toda a sorte do mundo ali naquele dia, naquele segundo decisivo, né? Então pronto. Posição Weaver, mais lateralizada. Ou como diz o Matuto, fica de galga, né? De galga. A Weaver é mais usada para ensinar mais essa. Ele ensina mais essa. E a isósceles de frente. Existe um argumento muito forte. Rapaz, quando você está de frente, você está mais exposto. O Trump. Se o Trump estaria mais, se ele tivesse mais exposto, ele teria sido atingido, né, na cabeça. Mas ele ficou mais de lado, não foi atingido. Mas imagine aqui, você está de frente. Então, a possibilidade de ser atingido é maior. No caso do policial que usa colete, ele tem essa cobertura do colete. Mas se ele ficar de lado com colete, vocês usam colete? O que é que acontece com a lateral do colete? Fica mais exposto. Então, se for com proteção balística, o ponto fraco do colete é exatamente na lateral. Aqui na
na Serra, depois de Redenção tem... Não, antes de Baturité. Aracoiaba. Tem alguém de lá da região? Teve um assalto, 2008, 2009, teve um assalto grande lá. Morreram 5 pessoas. E eu me lembro bem que a equipe da PM estava posicionada fazendo um enfrentamento. Eles estavam até com colete. A PM estava com colete, se posicionou bem de frente para o banco, derrubou um lá dentro. Mas aí os outros, mais desassombrados, o cabo quando está acuado, fica desassombrado. O cara quando está acuado, rapaz, eu vou morrer aqui. Aí ele, não, vou morrer, mas eu vou tentar, vou fazer a última tentativa. Pô, o camarada conseguiu sair do banco, correu pela lateral e atingiu o subtenente na lateral do colete. Pô, desgraçado. O combate era aqui. A equipe de frente para o banco. Pois ele conseguiu sair, conseguiu correr pela lateral e atingiu a lateral do colete. Aí matou o subtenente, que era o melhor combatente, o melhor atirador naquele momento. Foi uma coisa bem trágica lá. 5 pessoas, acho que 5 óbitos. Pois bem, posição waiver, posição isósceles. Eu recomendo para um tiro de frente, para um alvo fixo, nosso tiro é um tiro visado, né? Nosso tiro é tiro visado, não tem estresse. O tiro que a gente vai fazer é um tiro visado. Visão primária, como a Polícia Federal chama. Eu aprecio muito essa posição isósceles. Você fica bem equilibrado. Mas, como a gente segue a doutrina da Polícia Federal, sabe como é que eles dizem a posição deles, a base deles? A base é de luta. Como é a base de luta? Uma perna... se tem um à frente, vai ter um atrás, né? Então, se eu sou destro, olha o que é que ele recomenda. Eu sou destro. Então, a minha perna fraca, a minha perna de apoio é que fica à frente. Certo? E aí eu deixo levemente flexionado aqui, os braços, a arma à altura dos olhos, o tronco um pouco à frente, como se tivesse uma linha entre o joelho e o tronco. Uma linha imaginária entre o joelho e o tronco. Essa é a base da doutrina da Polícia Federal. Base de combate. Agora, eu particularmente digo o seguinte: procure uma base que você esteja confortável, equilibrado e estável. Que aí você faz de acordo com a sua condição. Isso. Eu entendo que você procurando a sua base ou lateral, ou anteroposterior, ou da Polícia Federal, que ela recomenda, eu acho que é com um atirador. Até porque tem a situação do tiro ajoelhado, o tiro deitado, o tiro agachado, tem essas variáveis. Pois bem, resolvendo a base, eu acho que a gente pode partir para os outros. Não pode? O que é que não pode? O que já aconteceu aqui dando aula para reciclagem, pode ser até que o aluno esteja aqui. O que é que o aluno fez? Linha de tiro e ele, meu amigo, hiperextensão. Para que essa hiperextensão? O que é que justifica uma coisa dessa? Ele ganhou mais de 1 metro aqui, né? Se o alvo estava a 7 metros, ficou menos do que 7 metros, com certeza. Ele está num esforço de manter o equilíbrio e aquele esforço vai comprometer a concentração dele. Ele era para estar concentrado em outros fundamentos, mas não. Ele está ali no limite da sustentação, se projetando para fazer o disparo. Isso aí não. Isso aí não vejo proveito nisso. A não ser que ele... Aliás, e eu fico até calado se ele tirar 10. Bom, jogou tudo aqui? Não falo nada, que não foi o caso. O cara pode fazer qualquer presepada que não comprometa a segurança e acertar tudo aqui, eu não vou falar nada, porque o cabo já resolveu. Ele só precisa da segurança. Segurança não pode comprometer de jeito nenhum. Mas se ele garante o resultado, não sou eu que vou falar mais nada. Não, você tem que fazer desse jeito. Não, ele já atingiu o objetivo. Fez a coisa com total segurança, respeitando as regras, e jogou tudo aqui na nota máxima, eu não vou dar um pio.
Mas aí ele faz uma espalhada aqui, um espatifado. Então, a gente tem que falar. Vamos seguir os fundamentos. Depois da posição, da base, a gente vai para empunhadura. De extrema importância. Eu pergunto aos senhores, para que serve a empunhadura? Qual é a utilidade da empunhadura? A precisão do tiro. Precisão do tiro? Segurança? Opa. Também isso, mas o principal não seria isso. A gente tem um grande vilão nas armas de fogo, eu considero um grande vilão, que é o tal do recuo. Pessoal, o que é que pode acontecer? O que eu já observei? A pessoa é um atirador iniciante. O que é que o atirador iniciante faz? A gente orienta, dá toda a orientação, aí ele vai lá e dá o primeiro disparo, ó, em cima. Conseguiu atirar no centro do alvo. Só que ele se deparou com o quê? Com um recuo. Que no popular chama de... A quem chama de coice, né? O recuo. Pessoal, o que é o recuo? O recuo é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. É ação e reação? É a terceira lei de Newton. Porque quando ocorre o disparo, existe a ação, que é o projétil lançado à frente, e existe a reação, que é a arma sendo também empurrada para trás. Na lei de Newton, terceira lei de Newton, o efeito qual é? Mesma módulo, intensidade e direção. Mesma direção, sentido contrário. Só que no sentido contrário. Aí ocorre o quê? O projétil é pequena massa, não se compara com a massa de um revólver. 180 gramas, são pouquíssimas gramas, não compara com 1 quilo da massa do revólver. Então, o deslocamento do revólver é menor, comparado com o deslocamento do projétil. Mas ele se desloca. Tanto se desloca que a gente tem que segurar o danado. E aí, o projétil sai para frente, o revólver sai para trás. Por que ele levanta, então? Por que ele não só vai para trás? Por que ele levanta? O revólver faz é levantar, né? Por que ele levanta? Não, de qualquer jeito ele vai levantar. Diminui. Arquimedes, ó. Princípio da alavanca de Arquimedes. Como é que Arquimedes dizia? Me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Então, ó, se você tem um ponto de apoio baixo, quanto mais baixo, é inversamente proporcional, quanto mais distante esse ponto de apoio, olha, maior o efeito. Então, uma coisa que deveria vir para trás, ela tem um ponto de apoio. Esse ponto de apoio faz com que ele levante. Se você tem uma empunhadura baixa, mal resolvida, qual é o resultado? Uma alavancagem maior. Mas se você tem uma empunhadura alta, que toda empunhadura de arma curta tem que ser alta, bem fechada e firme, quanto mais alta tiver, menor o efeito da alavancagem, né? Para trás ele vem, ele sobe porque você está esbarrando ele aqui, você oferece um ponto de apoio, por isso que ele sobe. Aí eu pesquisando revólveres diferentes, sabe o que eu achei? Um revólver que o cano não é em cima. Olha o que eu quero dizer. O cano é o Rhino, é um revólver italiano. O cano dele não coincide com a câmara de cima. O cano dele coincide com a câmara de baixo. Isso quer dizer o quê? Que o recuo vai ser mais controlado. É como se eu segurasse aqui, né? Segura a arma na altura do cano.
Aí o recuo é mais fácil de ser controlado. Existe a venda no Brasil, talvez exista a venda, mas eu nunca botei o olho em cima. Eu, pesquisando, eu encontrei um rhino, que se assemelha ao rinoceronte. Então, ele consegue ajudar na contenção do recuo. Pronto. Qual o objetivo? Então, qual é o grande objetivo da empunhadura? Além de ligar a arma, ela está servindo de elo entre o atirador e a arma, né? Ela serve de elo, é a ligação entre o atirador e a arma. Mas o grande objetivo dela é manter a arma estável. E, na sequência, controlar o recuo, administrar o recuo. Não tem como eliminar esse recuo, porque ele vai acontecer, é inevitável. Um calibre mais fraco dá um recuo mais fraco. Mas um calibre forte, se for um 357, mais forte o recuo. O nosso calibre 38, que é abaixo de 400 joules, é um recuo razoável. Mas qual é a importância de recuperar? Se você vai fazer uma sequência de disparos, é importante você recuperar essa visada. Então, teve o recuo, a arma vai levantar, e aí você recupera mais rápido. Por quê? Porque você está com a empunhadura correta, apropriada, a empunhadura alta, bem feita, que vai lhe oferecer essa recuperação melhor. Tem um autor americano que ele diz o seguinte, ele está revelando qual é o segredo do tiro. O segredo de um tiro de qualidade. Qual seria o grande segredo? Manter a visada enquanto você aperta o gatilho. Você só consegue isso através da empunhadura firme. A empunhadura que vai garantir isso. Como seria apropriada a empunhadura do revólver? Primeiro ela alta, ó. Aqui você tem um vértice da mão entre o polegar e o indicador, ó. Você encaixa no vértice. Você tem o quê? Anatomicamente o local certo para cada dedo, né? Fechou aqui a mão forte. A mão fraca. O revólver, ele é diferente da pistola. A pistola sempre projeta os polegares à frente. O revólver não. Você tem aqui uma estrutura que ele chama de, entre o tambor e o cano, é o gap. Lay it next to the cylinder gap. You ready? Here we go. Things not to do with your finger, guys. Never put your finger in front of a cylinder gap. Here we go. Ooh, a clean cut. 100 grain flex tip. I don't want to even hold this thing and do it, but let's take a used Vienna sausage here and make this happen. Y'all ready? So there you have it. A Vienna sausage is a little bit more sensitive than your finger. Aqui, meus amigos, tem dispersão de gases. Existe a dispersão de gases. Essa dispersão de gases, pólvora incombusta, resíduos de chumbo ou pedaço de jaqueta, pode arrebentar seu dedo. Pode comprometer a segurança. Pode causar uma lesão. Então, não se recomenda o posicionamento do dedo à frente aqui do gap, né, do tambor. Até porque também pode prejudicar o movimento do tambor. Você pode criar um esbarro aqui e o tambor não girar da forma correta. Então, a empunhadura do revólver, mão forte. A mão fraca, ela vem posicionada aqui, né? Sobre o polegar. Você pode imaginar colocar uma unha em cima da outra. A unha de um polegar sobre o outro. E aí coloca o resto dos dedos sobre os outros também.
os dedos da mão fraca sobre os dedos da mão forte. Ok? Tem gente que não gosta que chame mão fraca, né? Mão de apoio. Mas vamos lá. O importante é que entenda. Então, essa seria a empunhadura. Tá bom? E aí, meus amigos, tem uma coisa muito importante na empunhadura. Você não pode pressionar demais, ó. Força excessiva. Ó, o que está acontecendo aqui? Esse tremor, ele vai repercutir a 7 metros de uma forma muito desfavorável para o atirador. Um leve tremor desse pode tirar você do centro do alvo. Se o seu objetivo é aqui, com um tremor desse, talvez nem acerte a silhueta. Muito comum. Não é coisa do outro mundo, não, isso aí. Acontece demais, infelizmente. Para arrumar é difícil, né? Para arrumar é difícil. É um nervosismo. Pronto. Só retornando aqui à história da empunhadura. O que acontece com o atirador? Nosso objetivo é o centro do alvo, né? Na caixa dos peitos. E por que não aqui? Corre o risco de perder mais. Corre e errar o tiro. Bom, vamos logo num processo lógico. Sem considerar outros fatores, se eu te ponho aqui o alvo, que é o oficial da Polícia Federal, e você tem que tirar numa prova no mínimo 60%, qual é a lógica de você procurar uma coisa que vale menos? Né? Ah, não, mas eu queria era acertar a cabeça. Você faz seus gostos, mas sabendo que pode ser reprovado. E você mesmo está contribuindo com isso. Quer fazer seus gostos? Então vá nos seus gostos. Mas olha, só vale 2, só vale 3. Onde é que vale mais? Né? Porque a cabeça, meus amigos, a cabeça não é a cabeça toda. É o centro nervoso que realmente causa incapacitação, né? Chama bulbo nervoso. É só isso aqui. Porque se pegar na testa, acaba que tem um osso duro, vai resvalar, vai desviar. Arrancar o queixo, não vale nada arrancar o nariz. Ele teria que penetrar no centro nervoso para poder incapacitar. Então não é só a cabeça. O que vale mesmo é menor do que a cabeça. Então não tem proveito a gente querer marcar a cabeça. Não tem proveito. A gente quer incapacitar. A gente não fala que quer matar, a gente pode até desejar isso no íntimo, né? Mas a nossa função é incapacitar. Seja segurança privada, segurança pública, a gente tem autorização para a nossa autodefesa, para a defesa de terceiros. Mas no sentido de incapacitar. Ah, eu quero é que ele morra. Sim, pode ter essa consequência. Mas o que é mais importante, pessoal? O mais importante é incapacitar. Até porque ele pode levar um tiro e não ser incapacitado de imediato. Ele vai morrer. Vai morrer daí a 5 minutos. Pessoal, 5 minutos o cara chega até você, ele esfaqueia, toma sua arma. O cara motivado faz desgraça. Em 7 segundos. 3 segundos. Se ele estiver próximo, em 3 segundos ele faz uma desgraça grande. Você não optou pela melhor forma de incapacitá-lo. Racionalmente, a melhor forma de incapacitar é onde tem os órgãos vitais aqui, né? Porque pode causar um choque hipovolêmico, uma hemorragia mais intensa, e a hemorragia fazer o cara desfalecer. Essa região. Por isso que esse alvo é desse jeito. Inclusive, não tem perna. Por isso não tem colete para a cabeça. Não tem perna. E os braços estão aqui porque ele está empunhando a arma, mas você não atira em braço, nem em perna, porque o alvo nem tem isso. Por que essa lateral é 4? Não, é o espectro. É tudo isso aqui é 4.
Porque aqui você ainda está pontuando bem, porque tem vasos calibrosos, está perto do coração. Rapaz, ó, o corpo é muito sábio. Onde tem costela, tem coisa preciosa. Por que a caixa torácica está aqui? Aqui é cheio de artéria, de vasos, de órgãos vitais. Pegar num pulmão, né? O subtenente Wagner, lá em Aracoiaba, pegou no pulmão, transfixou, ele veio para essa lateral, transfixou e chegou no pulmão. Aí o cara apaga. Não, um revólver. Transfixou e pegou no pulmão, um revólver. Pronto. Então, nosso objetivo é aqui. Mas aí a questão da empunhadura, né? Olha como a empunhadura é importante. Deixa eu só ver se eu trouxe direitinho aqui. Ó. Pronto, vamos lá. Se o camarada tremer, ele está querendo atingir aqui. Ele quer aqui. Mas se ele tremer, ele vai jogar esse tiro para cima. Vai ficar entre 1 hora, entre 11 e 1 hora. Entre 11 e 1 hora. Olha aqui, ó, ele vai jogar para cá, para cima. Empunhadura mal feita. Agora, ó, nessa região aqui de 1 a 2 horas, a gente chama de espalmar. Ele não fecha a empunhadura direita, ele deixa a empunhadura frouxa. Isso aqui é um quadro de análise da Polícia Federal. Alguns contestam, acham que não é correto, alguns pontos. Bom, a nossa doutrina é a Polícia Federal. A gente tem que seguir a doutrina determinada para a segurança privada, é essa aí. Um ou outro atirador acha errado isso ou aquilo. A gente tem que seguir a nossa doutrina oficial. Tem que ter um rumo. Não é o rumo da internet, que a internet é perigosa. Tem muita informação furada, muita coisa, né, falseada, ou de achismo. Ah, o cara acha isso. Com base em quê, meu Deus? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque eu estou repassando a doutrina oficial da segurança privada, que é a Polícia Federal, que a gente tem que seguir. Então, ó, nesse espalmar, o que é que acontece? O camarada não fecha a empunhadura direito e quando encaixa na posição 4 para atirar, a mão fraca espalma sobre a mão forte. E aí vai desviar para a direita, não é isso? Aí. E quando os dedos da mão forte apertam demais, também ocorre esse fenômeno. Então, ó, olha onde é que está. O tiro que deveria vir para cá, já está acima à direita. Entre 1 hora e 2 horas. E se... inclinação, olha onde é que ele está jogando o tiro. A mão fraca, mão com muita força empurrando a mão forte. Ou o polegar da mão fraca. Aqui já não é nem a mão forte, hein? É a mão fraca. A mão fraca, com muita força, empurrando a mão forte, ou então o polegar da mão forte, atuando no desvio desse vetor. Então, o tiro era para cá, jogou para a direita. Estrangulamento, ó. Vai jogar aqui de 4 para 5 horas. Empunhadura também. Empunhadura. O que é o estrangulamento? É a mão excessivamente apertada. Chama de mão de morsa. É o controle emocional. Chama o tônus emocional muito alterado. Você mesmo falou? O camarada acertava no chão, acertava no teto, só não conseguia acertar no alvo. O cara se impactou. Meus amigos, tem muita gente assim. Ele está nessa profissão, mas ele não tem afeição com arma. Mas ele é obrigado a fazer as atividades. Mas ele sempre pode optar por uma situação de trabalho que não use arma. Tem muito isso. Monitoramento, shopping, repartições. Tem INSS? Alguém do INSS? Escolas. Tem muitas vagas, tem muitas situações de trabalho que não usa arma. Esse tipo de feito antigamente não contava
periculosidade, não. A gente não só aposentadoria contando com uma pessoa que usava arma, né? Hoje está sendo mudou. Pronto. Então, se o cara não tem essa afeição com arma, é bom não estar mesmo pegado com ela. É melhor arranjar um posto de serviço que não tem essa exigência. Vai ser melhor para ele, vai ser melhor para o cliente, vai ser melhor para a sociedade no geral, né? Agora, se for, vai poder reconhecer fora. Mas aí ele dá o jeito dele, faz o sacrifício. É um pouquinho só. O pior é o dia a dia. O pior é o dia a dia. Aí é cruel. Ele não gosta da arma e tem que estar com ela todo dia. Aí é ruim. É um instrumento que ele não domina. É um risco. É um risco para quem está perto. Ele não domina aquele instrumento. Então, ó, estrangulamento, ele aperta demais. Ele aperta demais o punho. Aí está jogando aqui, né, de 4 para 5 horas. Aí depois vem o quê? Torção. Jogou para baixo aqui nessa... Eu estou sendo generoso, porque quando o cara arrocha demais mesmo, ele joga no chão, ó. Aqui eu estou sendo generoso. Ele está jogando perto do... Ainda está marcando ali entre 3 e 4, né? Mas é a torção. Ele aperta demais o punho e ainda oscila para baixo, por causa do efeito do recuo. Ele quer antecipar o recuo. Olha como é um fenômeno muito interessante. Enquanto ele não tem contato com o recuo, não tem noção do que é o recuo, ele vai tranquilo, acerta. Mas quando ele sabe que tem um recuo, a mente trabalha assim, eu vou compensar o recuo antes que ele aconteça. Só que esse seu movimento é antes do projeto sair. Você acaba fazendo um movimento de antecipação antes de apertar o gatilho. Por isso que vai para baixo. Por isso que ele vai para baixo. E ainda no rosário aqui da quadra de análise, ó, gatilhada. Essas denominações são da própria Polícia Federal, tá? Ó, aqui dá 6, não, tá? De 7 a 8, gatilhada. A mão forte apertando demais. A mão forte apertando demais. E a mão fraca não firma o apoio necessário, porque você tem o trancamento da empunhadura, as mãos tem que estar balanceando, né? Aqui não aperta demais, a mão de apoio tem que dar a firmeza necessária para manter o equilíbrio. Sim. E fala-se muito que a mão fraca acaba tendo um esforço maior. Quando ela não ajuda, vai provocar esse tipo de situação. Meus amigos, antecipação do recuo vai jogar lá para cima. Antecipação do recuo. Ele levanta o cano antes do disparo. Tem a gatilhada, ele desce o cano, na antecipação ele levanta o cano. Tudo isso diz respeito à empunhadura. Diz respeito ao atirador estar concentrado, tranquilo, calmo, para realizar a empunhadura da forma correta. A gente vai fazer uma oficina logo mais e aí a gente vai trabalhar isso. Só de você empunhar a arma, você já vai ter a noção do tamanho da arma, né? A questão anatômica, o peso da arma, a forma de engajar. É importante a gente fazer. Bom, no quadro de análise de tiro, somente essa região aqui ficou fora. Isso aqui sabe qual é? Ele chama de dedo no gatilho. Isso aqui é o dedo no gatilho. O dedo no gatilho não faz parte da empunhadura. Esse dedo é independente. Então, quando você pressiona o dedo no gatilho, a gente vai chegar lá, é outro fundamento, mas ele não faz parte da empunhadura. A empunhadura mesmo, o que é a empunhadura? O que é que compõe a empunhadura? Os 3 dedos da mão forte mais o polegar. Aqui eu tenho uma empunhadura única, né? Antigamente se usava empunhadura simples. Só com a mão. O gatilho, você precisa puxar para a esquerda, com a mão fraca. Ele está lembrando dos filmes do Velho Oeste. Como é que era, pessoal? Era ação simples. É porque a arma era assim. Para ele ter uma cadência forte, ele fazia aqui a manobra. Apertava o gatilho e aí,
criou-se o hábito da visada baixa, né? Não tinha nem visada, ele nem fazia baixa. Uma guarda baixa, e aí o atirador tinha um talento excepcional de conseguir acertar o alvo sem usar o alinhamento de alça e massa. A evolução do tiro nos trouxe para onde? Para a dupla empunhadura. A dupla empunhadura, certo? Que dá mais estabilidade. E trazendo a arma à altura dos olhos. Aí a gente vai ter a visada. Alça e o quê? Pronto. Isso aqui é a evolução do tiro. Você vê o pessoal atirando na Segunda Guerra Mundial, usava uma empunhadura simples. Mas com a evolução do tiro, a moderna técnica do tiro, o Weaver, Jeff Cooper, o atirador traz a arma à altura dos olhos. Ele perde tempo. Ele retarda um pouco, porque se ele saca aqui e resolve aqui embaixo, ele é mais rápido. Porém, se ele demora mais um pouco e traz à altura dos olhos, ele tem a tendência de ser mais preciso, né? A tendência é que ele tenha mais precisão. Então, você tem um alinhamento alça e massa, que se for feito da forma correta, e a empunhadura cumprir a missão dela, que é estabilizar a arma, manter a empunhadura, a arma firme, manter o alinhamento, então ele vai ter um tiro de excelente qualidade, porque ele está usando o aparelho de visada, né? Alça e massa. Eu até fiz aqui uma adaptaçãozinha. Vocês conseguem ver aí, né? Ao centro nós temos a massa. Está bem alinhada aí? Pronto, olha aí que beleza. Consegue ver de lá para cá? A altura do nariz, será? Olha aí. A altura do nariz, será? Consegue ver meu nariz? Sim. Alinhado. Quando ela está bem alinhada, e você consegue apertar o gatilho mantendo esse alinhamento, pode ter certeza que o tiro vai no local certo. Ih, mas pegou um pouco abaixo. Faça de novo. Ih, pegou bem pertinho. De novo, de novo. Opa, então falta só você regular, porque você está tendo o que a gente chama de grupamento, um grupamento bom. Pequenos ajustes vão lhe trazer no centro do alvo. Agora imagine aqui, meus amigos, você faz um enquadramento desse tipo. Esse tiro vai para onde? Vai descer. O tiro vai descer. Porque você está dando uma inclinação ao cano. O cano está indo mais para baixo do que deveria estar, né? Então, vai descer. Eu me deparo com muitos alunos que não usam o aparelho. Ele não faz a visada, ele bota a arma no rumo. Ele não faz a visada. Ele coloca a arma no rumo. Acerta no pau. Mas eu sei o que é. Às vezes ele não entende direito a utilização da alça e massa e não sabe direito qual é o olho diretor, o olho que predomina. A gente já fala disso, mas se a massa tiver pouca massa, o tiro desce. Mas se tiver muita massa, o tiro vai subir. O tiro vai subir. Aí a questão da luminosidade, né? A luz vai entrar igual. Porque se ele tiver para cá, um pouco à direita, o tiro também vai para a direita. Só que eu estou olhando invertido, né? Na realidade, olhando daqui, o tiro vai ao contrário, vai para a esquerda. A minha perspectiva é essa, certo? Se eu olho, se a alça em relação à massa, né, tiver para cá, esse tiro vai para a direita. E se tiver aqui, vai para baixo e para a direita. E por aí vai, meus amigos. Então o negócio tem que estar assim. Assim. Você quer acertar? Onde você quer acertar vai estar aqui. Né? Pronto, você quer acertar na cabeça do dedo aqui, ó.
Se você estabilizar esse negócio aqui, usando a alça e massa, eu não duvido que você acerte na cabeça desse dedo. Mas cadê a firmeza para garantir isso? Cadê a firmeza? Ou não caia não. Às vezes o camarada não tem firmeza nem para... Às vezes não tem firmeza suficiente para fazer isso. Hã? Não tem firmeza para manter... Ó, até que eu ainda estou... Não está tão ruim não, né? Não está tão ruim não. Mas tem gente que tem dificuldade disso aqui. Se ele não consegue nem isso, então ele não vai ter um bom tiro. Ele não vai ter um bom resultado. Porque essa firmeza é importante. E aí com as duas mãos facilita a vida, né? Com as duas mãos vai facilitar a vida. Isso. Bom. Com as duas mãos vai facilitar a vida. Vamos para cá. Então, a visada é muito importante. Quando a gente faz a oficina, a gente percebe a dificuldade de muitos em fazer a visada. Coloca a arma no rumo. Às vezes aponta com o nariz, aponta com a boca, aponta com o queixo. Mas não traz a arma como deveria ser, a altura do olho. Ó, eu estou naquele alvo ali, eu estou apontando correto. Tem a dúvida de como é o olho predominante. Meus amigos, o ser humano normal, ele tem um olho que predomina. Nós temos 2 olhos, 2 visões. São diferentes. Né? São diferentes. Eu tenho 2 visões aqui. Ela entra primeiro em um olho que chama dominante, ou predominante. E o cérebro faz a junção das 2 visões, dos 2 olhos. Então a gente tem perspectiva de profundidade, né? De amplitude e profundidade. O cérebro une essas visões. Mas tem momentos que você tem duplicidade, você vê uma coisa dobrada. Tem um momento que o cérebro lhe confunde. Você vê a coisa dobrada. Nessa hora, era o momento de fechar o olho que não predomina, para você ter uma visão apropriada. Mas aí a pessoa não sabe qual é o olho que predomina, ficou confuso para ela. E geralmente, quem tem essa confusão de não saber direito, é quem tem o que é denominado de dominância cruzada. Vamos ver se alguém tem essa situação. O atirador escreve com a mão direita, mas o olho forte dele é o esquerdo. Tem alguém assim? Ou então é canhoto e o olho direito é que é o bom. É destro, mas é o olho esquerdo. Ó, fala-se de 28% a 30% das pessoas têm essa dominância cruzada. Pronto. Então, ó, descobriu qual é o olho, já é um avanço. Alguns atiradores têm dificuldade de fechar um olho. Fechar a pálpebra, né? Tem dificuldade disso. E aí fica aquela visão em duplicidade, aumentando mais ainda a confusão. Pronto. Para o tiro que a gente vai fazer, tranquilo fechar um olho. É um tiro de visão primária, né? Não é um alvo reativo, é uma silhueta de papel, então tranquilo você fechar um olho. Porque existe um problema de você fechar um olho. Qual é? Você... Hã? Não, quando você fecha um olho, não é apropriado na questão tática, né? Porque, ó, você limita seu campo visual. Você cria um ponto cego. Ó, isso aqui está perdido aqui, ó. É um campo cego, né? Ó,
Você cria um ponto cego, que você não percebe a aproximação de uma ameaça. Então, nunca é recomendável que você feche um olho. Mas se o atirador está com dificuldade e ele tem que aplicar os fundamentos, a gente trabalha assim, fechando o olho mesmo, para ele ir se aperfeiçoando. Uma coisa que ele já deveria ter valorizado desde o início, não valorizou. Então, como é que o cara avança bem no tiro? Ele avança quando faz os fundamentos da forma correta. Se eu disser para vocês, eu tenho, sabe quanto tempo de atirador? Vai, tem mais tempo, né? 30 anos? Não. Eu tenho que fazer as contas aqui, até a memória é ruim, né? Mas 42 anos. 42 anos de atirador. Usando arma na cintura. Passou 30 anos na polícia, foi? 32,5. 42 anos com arma na cintura e atirando, e treinando, e pesquisando, e estudando. Não aprendeu a atirar até agora, não aprendeu mais. Não, mas é porque a gente tem que reaprender sempre. A MUFIN, né? É perecível, né? É perecível o conhecimento de arma. A prática é indispensável. Ó, pessoal, tem uma coisa boa nos recadastramentos. O instrutor ele tem que se recadastrar de 4 em 4 anos. E aí ele se submete a uma prova que é cruel, é uma prova complicada, difícil. Atiradores bons, professores bons não passam. Pessoas que já deram aula para vocês, ficaram no caminho. Você se obriga a estar pesquisando, se atualizando, estudando o tempo todo. E aí eu me obrigo a isso, eu fico pesquisando o tempo todo, sempre de olho no que aparece e tentando relembrar. É porque assim, é um oceano, vamos falar um oceano, não, tem alguém de Pentecoste aí? Pronto. Tem um açude, imagine um açude ali, um açude é aquele aguaceiro de conhecimento. E geralmente o que a gente sabe só dá para molhar os pés, não dá para cobrir nem a cabeça. É o cara ter a noção disso, então ele está no bom caminho. Mas o cara achar que sabe, para você é tudo. Esse aí está longe. Esse aí está longe de saber. Eu não sei tudo, porque é coisa demais. Como é que eu vou abrir a boca e dizer que sou um especialista, um camarada que domina? Não pode. Tem que estar dentro da realidade. Então a gente se obriga a isso, a gente tem que estar sempre pesquisando. Pois bem, olho diretor. Tem dúvida, a gente vai ter que resolver aqui na hora da oficina, certo? Descobrir qual é o olho diretor, privilegiar o olho diretor, o olho que é predominante, para a gente fazer a visada com ele. Não pode fazer a visada com o nariz, ó, ou com o queixo. Você não está usando o aparelho de pontaria como deveria. A evolução é alce-massa. E você simplesmente está desprezando. E aí teve dúvida, pode recorrer a gente que a gente acha a solução. Tranquilamente acha a solução. Essa história, o olho, eu tenho que atirar com esse olho porque ele é melhor. Não, mas eu queria atirar com outro olho. Você escolhe seu olho, vou ser muito sincero. O olho que lhe traz melhor resultado é que você deve usar. O que não deve ocorrer num treinamento é você ficar trocando de olho. Porque se você fica trocando... Rapaz, vou começar com o olho direito. Opa, veio para cá. Vou trocar de olho. Veio para cá. Pode ser uma simples coincidência. São outros fatores, como a empunhadura, que estão influenciando, e você está botando a culpa no olho. Você não vai encontrar a solução. A gente vai ter dificuldade de analisar qual é realmente a dificuldade. Muitas das vezes, se você tem dificuldade no olho, isso é um indicativo que você também tem dificuldade na empunhadura. Que a empunhadura é mais básica. E aí a dificuldade de você ter discernimento na visada e ter a concentração necessária para manter a empunhadura firme, fica difícil, né? Por causa da condição psicológica. E aquele temor pelo recuo.
Recurso sempre presente. Tranquilo aí, divisada? Pessoal, quando a gente avança, a gente já viu a base, empunhadura, viram aí a importância da empunhadura. Visada, muito importante também a visada. Mas a gente vai chegar num outro fundamento que também é de extrema importância. Acionamento do gatilho. A forma de você acionar o gatilho faz a grande diferença. Já vi textos indicando que, rapaz, 60% do resultado depende da forma de você pressionar o gatilho. Porque quando você pressiona o gatilho, fatores outros interferem, né? Olha só que coisa interessante. Muitos atiradores, quando vão pressionar o gatilho, se ele encontra uma resistência... Tu viu aí, Ronaldo? O que esse camarada está fazendo? Ele está disparando com o tambor aberto. Está escapando aqui, né? Bom, isso aqui não deveria acontecer, não, mas está acontecendo. Vamos diagnosticar depois. Quando o atirador encontra uma resistência aqui no gatilho, o gatilho está pesado. Aí a tendência dele é apertar a empunhadura. Por quê? Porque ele está sentindo a resistência do gatilho. E aí, quando ele faz a pressão no dedo indicador, que está sobre o gatilho, ele involuntariamente pressiona o punho da arma. E quando ele pressiona o punho da arma, ó, sobressalto, o espalmar, o tiro começa a dispersar. Rapaz, tem atirador que faz o rosário completo. Ó. Ele consegue fazer o rosário aqui completo, arrodear. Ele sai arrodeando o centro do alvo todinho. Ele consegue. Concentração. Concentração. E muitas vezes isso se dá na hora, no momento de apertar o gatilho. Camarada do interior, quando ele mistura o feijão com a farinha, capitãozinho. Capitãozinho, né? Pois o atirador, ó, fazendo capitãozinho aqui no punho da arma. Ele está amassando, fazendo capitãozinho no punho da arma. Ó. Quando ele pressiona excessivo, uma pressão excessiva, desvia, né, a linha de visada. Isso é um fator. Quando a gente trabalha ação simples, isso aí diminui. Vamos lá, ação simples, ação dupla. Essa arma, ela tem ação simples e tem ação dupla. Então, ela é arma de dupla ação. Na ação dupla, eu vou ter mais resistência. O gatilho tem um pouco mais de pressão, né, a ser vencida. Existe uma pressão a ser vencida. Ó, estou preparando o gatilho. Quando eu tenho um bom nível de treinamento, eu preparo esse gatilho de uma forma tranquila. Eu estou vencendo essa primeira resistência. Eu venci a primeira resistência. O que vem depois é um gatilho leve. Então, o tiro em ação dupla, normalmente é um tiro mais difícil. Mas se ele vier em ação simples, você tem um gatilho mais leve. E o gatilho mais leve vai lhe favorecer, né, na qualidade do disparo. O gatilho mais leve é só sua concentração é o suficiente para obter um bom resultado. Meus amigos, apontei a arma para alguém até agora? Não. Então é um esforço mental. Rapaz, a arma mesmo, eu fazendo a inspeção várias vezes, eu não aponto para ninguém. Para fortalecer as regras de segurança. Por quê? Mesmo com o tambor aberto, eu considero ela carregada. E aí não aponto. Para não criar o mau costume. Vamos voltar aqui para a nossa visada, né? Ó. Não, visada não. Acionamento do gatilho. Ó. Tem outras situações. Às vezes, o atirador, no modo alvoroçado, tem um atirador no modo calmo, concentrado, mas tem um atirador alvoroçado. Sabe o que é que ele faz? Aperta de uma vez. Né? Aperta forte. Não.
ele deve fazer de forma progressiva, lenta e progressiva, se for o caso, se a situação permitir, progressivamente. Que aí ele obtém um melhor resultado. Mas ele tem atirador que faz um movimento brusco. Faz um movimento brusco. E aí causa desvios. Movimento brusco. O gatilho você pressiona de forma progressiva. Se você traz o gatilho de forma progressiva, você vai ter uma melhor condição de tiro. Mas não é só isso. Vai influenciar a morfologia, né? Ó, tamanho da mão, tamanho da arma. A mulherada não tem. Não. Normalmente a mulher tem a mão menor. Para uma arma desse tamanho, ela vai ter dificuldade. Então, se a mão é pequena, o dedo é curto. Ela não vai ter um bom alcance aqui, um engajamento no gatilho. Isso pode trazer o quê? Um desvio lateral. Por ter um dedo pequeno. E aí ela lateralmente desvia. E quando o camarada é grande, tem os dedos longos e ele bota dedo demais. Aí ele cria outro vetor. Né? Ele pode criar outro vetor. Excesso de dedo ou falta de dedo provoca esses desvios laterais, ou para um lado ou para o outro. Esse é o momento que pode fazer a grande diferença no tiro. O momento do acionamento. Entenderam aí? O cuidado que se deve ter nesse momento? O momento do acionamento. Quando é arma de ação simples, que o gatilho é mais leve, fica melhor para o atirador. Mas quando é ação dupla, o gatilho pesado, aí vem a complicação. Mas tudo isso diz respeito, meus amigos, à concentração, que não é considerado um fundamento, mas que é extremamente necessário. Alguém falou, né? A atenção? Pronto. A atenção é um fundamento até para a sobrevivência. Se você estiver atento, você vai ter uma condição de reação melhor, mais apropriada. Então, a atenção é extremamente importante. A atenção vai ajudar. Se você não tiver atenção, você não vai conseguir aplicar todos os fundamentos. E aí te falou base, falou empunhadura, visada, acionamento do gatilho. O que é que faltou? Respiração. Mas vamos entender o seguinte. Se o tiro é de visão primária, é um tiro tempo livre, tranquilo, um alvo fixo, sem tempo, tiro de visão primária, é um tiro visado, então você tem todos esses fundamentos. Porém, se fosse um tiro instintivo, sacar e efetuar o disparo, como vai ser a prova? Ainda não, mas a partir de novembro, né? Ó, vou inspecionar. O que é que vai acontecer a partir de novembro? O atirador vai estar com a arma no coldre, ouviu o comando, ele tem que trazer a arma à altura dos olhos e 2 disparos em até 3 segundos. Aí não precisa... Aí o fundamento de respiração não existe para essa situação. Mas para o tiro visado, sim, nós temos o fundamento da respiração. A respiração é uma coisa muito tranquila. O que é que você tem que evitar? Esse movimento aqui. Porque esse movimento aqui na caixa torácica vai influenciar, né, na sua posição. Vai influenciar. Então, ou você segura o ar no pulmão cheio, ou você vai esvaziando e antes de esvaziar total, dá uma segurada e executa. Porque você não vai levar mais do que 5, 6 segundos para efetuar um disparo. É muito tempo. E mesmo que o cabo mais demorado leve 9 segundos, não vai lhe causar problema de apneia. É só não ficar com o pulmão muito cheio, nem excessivamente vazio.
No meio ali da respiração, você puxa o ar, você solta o ar. No meio do caminho de um ou de outro, deixou ali estabilizado, tranquilo, você vai evitar esse movimento aqui da dilatação da caixa torácica. É isso que você tem que evitar. Para não influenciar Na hora do jeito. no momento do acionamento, né? E que a empunhadura tem que preservar o alinhamento de alça e massa. E aí a gente tem que partir para a prática para ver se realmente a gente consegue aplicar como foi dito. Alguma dúvida aí, pessoal? Algum detalhe que deixou de ser dito? Postura, os fundamentos, postura, empunhadura, acionamento, Na linguagem da Polícia Federal, base. base. É a mesma coisa de postura e posição, mas na cartilha deles é base. Base, e a base deles adotada é a base de luta. Se chama base de luta, né? A minha mão forte é essa aqui, a perna contrária à lateralidade dominante, vem para frente, mais ou menos na largura dos ombros, o tronco ligeiramente à frente, né? E o ombro aqui mais ou menos alinhado com o joelho, né? Como uma linha imaginária. E aí eu trago a arma à altura dos olhos à minha frente. Tem uma coisa muito interessante, é evitar a hiperextensão dos braços quando você for fazer um engajamento. Porque aqui você não vai ter uma empunhadura firme. No revólver a gente precisa também de uma empunhadura firme, né? A mão que empunha, empurra. A mão que apoia, puxa, para estabilizar. Para criar uma estabilidade nas duas, né? Ó. E lateralmente, se você fizer uma torçãozinha na mão, só na mão, você também tem mais estabilidade. Uma torção de fora para dentro, com as duas mãos. E esse puxa e empurra, a mão forte empurrando a arma à frente, a mão de apoio puxando a arma, aí você estabiliza. Mas isso, pessoal, é sem excesso. Né? É sem excesso. Mantendo ela firme. Se o cara for descompensado, ele vai se exceder em algum desses movimentos. Se ele for descompensado, ele vai criar tremores. E se ele criar tremores, o resultado é esse espatifado aqui. Pois saibam, meus amigos, se conseguiu fazer isso aqui, ó, arrodear o alvo, fazer o acero no alvo, você não está cometendo só um erro, não. Conjunto de erros, que algum erro predominou num determinado momento em detrimento de outro. Por isso que a gente pede, ó, não fique trocando de olho. Porque quando você fica trocando de olho, você está botando a culpa no olho. Mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. É isso? Então, fundamentos, estamos resolvidos, né? Então, para prática, oficina. Então, essa equipe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Ronaldo?